e nas últimas horas saiu uma notícia que mexeu com os bastidores do Verdão. O Serafim Delgrande, presidente do Conselho do Palmeiras, deu uma entrevista dizendo que a Leila Pereira está insatisfeita com o trabalho de Alexandre Matos. E essa é uma notícia que cai como uma bomba no Palmeiras. Aí foi entrevista, não foi vazamento. Não foi vazamento, foi uma entrevista. E isso caiu como uma bomba, porque a informação que a gente tinha, inclusive o presidente Maurício Gagliotti sempre defendeu o Alexandre Matos. No jogo contra o Botafogo, no estádio do Pacaembu, ele deu respaldo ao Alexandre Matos depois da denúncia, tal. E agora chega essa informação de que a Leila Pereira está insatisfeita. O que eu quero dizer é o seguinte, que os conselheiros estão insatisfeitos, a torcida está insatisfeita, mas o Alexandre Matos sempre teve o respaldo da diretoria, da ala principal, ou seja, do Maurício Gagliotti, da Leila Pereira, e agora essa revelação aí, essa notícia, essa declaração do Serafim Delgrande dá a entender que até a Leila Pereira está insatisfeita com o trabalho do dirigente. E aí, Alexandre Matos fica, sai do Palmeiras, o que vocês pensam? Assim, até dezembro acredito que fique. Agora, depois de dezembro, pra não prejudicar o trabalho da equipe, né, que tá brigando pelo campeonato. Pelo campeonato, o número vice-campeonato e tal, mas ao mesmo tempo, para você planejar, não só o Palmeiras, qualquer temporada, você tem que começar já a fazer agora, para não dizer que já não tá rolando. Então, a possibilidade. Acredito que ele ainda permaneça, porque quem mais defende é justamente o presidente do Palmeiras, o dono da caneta, que é o Maurício Gagliotti. De fato, a Leila já deixou publicamente várias vezes, várias questões, dizendo que se o Matos saísse, ela sairia, sairia do patrocínio, porque ela é conselheira, e ela disse que ainda não é, mas será daqui a 2 anos e agora ela estaria candidata. E ela, já de agora, não por acaso, muitas das manifestações virulentas e até violentas, em alguns casos até com ameaças, que acho que até corretamente o cidadão Alexandre Matos vai colocar na justiça contra algumas ameaças, inclusive para a mulher dele. Muito bem. Claro. Não é que a Mancha tá junto com a Leila, com a Crefisa e vice-versa, mas estão muito próximos desde antes dela ter tanto poder, porque ajudava via leis de incentivo, que está dentro da regra, o próprio carnaval da Mancha Alviverde. Mas assim, cada vez mais isolado o Alexandre Matos, ou tem apenas o apoio do presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti? Flávio, a Leila Pereira, ela rebateu as declarações do Serafim Delgrande. Ela respondeu assim: eu não interfiro nas decisões do futebol, sou a conselheira e patrocinadora e sei bem as minhas atribuições no clube, foi o que disse a Leila Pereira em resposta aí às declarações do Serafim Delgrande. Eu diria que ela não rebateu, ela não desconfirmou. Ela falou, exatamente. Flávio, essa informação que chega, né, através do Serafim, são informações que a gente tava falando aqui na PAN. O Nilson falou e eu falei também, porque a gente tem informações também do Palmeiras que agora a coisa não dava bem. Cachoeira agora? Então, mas não, a gente falou isso semana passada e vocês estavam aqui. Lembro. Então, já aproveitaram que o Mauro não tava aí? E aproveitamos a brecha e tomamos o espaço do Mauro, entendeu? E falamos com relação ao Palmeiras. Mas é porque realmente o clima não tá legal internamente no Palmeiras. Isso não é de hoje e tá muito claro isso e aberto. Questionam-se muito as contratações, dinheiro a rodo, porque o Palmeiras tá com muito dinheiro, talvez não bem destinado. E isso ficou na mão do Alexandre, porque o cara que contrata é o Alexandre. Essa história de que o presidente tá do lado do presidente, com todo o respeito ao presidente, e a briga com o Paulo Nobre foi muito por isso, porque ele se tornou um aliado da Leila. Sim. Completamente um aliado da Leila. Ele era quase irmão do Paulo Nobre ali. Sim. O Paulo Nobre ergueu o presidente do Palmeiras para chegar onde ele chegou hoje. Isso não tem o que falar. Ele era o vice-presidente do Palmeiras. E ali eles tiveram um choque. Porque ele optou por ficar com a patrocinadora, né? Com a parceria com a patrocinadora, com a Leila, que tá no direito dele, né? Eu não sei se eu tomaria essa mesma decisão, mas foi uma opção do presidente do Palmeiras. Não acho que ele defina sozinho. Acho que conta muito com a questão da apoiadora. Se a apoiadora der alguma opinião contrária, acho que ele para pensar nessa opinião, né? E eu não acho que o Matos vai seguir no Palmeiras. Isso não é informação, não é nada, é só uma opinião. Acho que quando começa a criar muita coisa e outra, ele tá sem apoio, bem claro, de torcida. Apesar de você falar, e eu entendo que não deveriam ligar pra torcida, a gente sabe a força que esses caras têm. Pelo jeito, a gente já começa a entender. Se isso que o Serafim falou for verdade, a gente já sabe por que eles estão fazendo a manifestação. Porque o patrocinador deles começa a ficar contra. Eles não têm opinião, eles são dirigidos para onde interessar. E aí, Flávio, eu não acho que o presidente vai ter talvez vontade
de ir contra a torcida, contra a patrocinadora, né? Isso a gente não sabe, isso é coisa muito interna de se tá tendo ou não briga entre Alexandre e Leila. A gente sabe da parceria deles, eles sempre tiveram uma parceria. Agora, eu não acho que vai seguir, não acho que seria benéfico nem pro Alexandre seguir no time do Palmeiras. Não acho, sinceramente não acho. Acho que tudo tem um ciclo. Não sei se o ciclo dele vai alavancar se continuar no time do Palmeiras. Lembrando vai continuar. Que o Cruzeiro é um potencial endereço para a volta dele. Então eu acho isso. Eu acho que o Palmeiras tem que ajeitar a casa primeiro. Porque tem um potencial muito grande financeiro. Não adianta ter um potencial financeiro se existe bagunça na casa, né? Você tem que ter um equilíbrio para poder destinar o dinheiro pro lugar certo. Bom, em relação ao Palmeiras, eu falava essa questão de clube. Mas então essas pessoas de lá, esses Palmeiras, falam: escuta, mas como é que o Palmeiras fica brigando? Tipo, Paulo Nobre com tanto dinheiro, Leila do outro lado com o Gagliotti com tanto. Por que não junta? O Palmeiras fica imbatível. Imagina juntar. Mas, assim, a gente sabe que na política não dá. Vaidade, meu amigo. Ali é vaidade também. Então tem política no clube e não dá, e é difícil. E assim, você não consegue ver o Maurício Gagliotti sem a Leila. Se tornaram praticamente uma dupla, né, Mauro? Não dá pra separar um do outro. E aí o Alexandre Matos, ele é funcionário. Ele faz parte deste grupo como homem do futebol. Mas assim, se a coisa tiver feia, alguém tiver que rodar, roda quem? Roda o Alexandre. Se aqueles que votam na próxima eleição, por exemplo, estiverem descontentes com o Alexandre Matos, quem é que vai dançar? Ninguém segura o Alexandre Matos. Deu uma coisa assim, eu não consigo. Vamos lá. O Palmeiras é o atual campeão brasileiro, está no segundo lugar agora, joga feio. Que me conste, o Alexandre Matos não é técnico. Sim. Provavelmente nem é ele que escolhe o técnico. Jogar feio é problema do técnico. O time ganhou ano passado, ficou um ano invicto. Mais de 1000 minutos sem tomar gols. A melhor campanha nesse momento da história do Palmeiras dos pontos corridos. Dos últimos anos pra cá. São técnicos que jogam feio, uma filosofia do clube. O futebol brasileiro tava sem um parâmetro de contratação. Aí veio o Flamengo. Porque são poucos times que contrataram grandes jogadores. Entenda o que eu vou colocar. Aí veio um clube que pode contratar a mesma coisa que o Palmeiras, que é o Flamengo. E aí ganha o parâmetro se torna o Flamengo. E o Flamengo, com o dinheiro que tinha em suas mãos, fez contratações que a gente pode dizer aqui com toda certeza bem melhores que o Palmeiras. O Flamengo, então, ele não tinha nada. Não, mas o Palmeiras só reforçou. Então, o Palmeiras era o campeão. Era o time a ser batido. E com a base que foi reserva para campeão. Agora a referência é o Flamengo. O time a ser batido era o Flamengo. Mas o Flamengo estava chegando. O que eu tô dizendo é o seguinte: quando o Palmeiras tinha, até o Palmeiras campeão, Flávio, eu ouvi você dizendo ontem, tem razão. O Palmeiras campeão não muda muito o estilo de futebol, nada disso. Não, mas isso não é culpa do técnico, do gestor. Isso é culpa do técnico. Aqui, na minha opinião, quem contratou o técnico. Então, mas pera, nesse ano aqui, contratação de jogadores faz parte dele. Pra mim, eu tô colocando só os dois, que tem grana e contrataram jogadores. Na minha opinião, não dá nem pra comparar com a contratação do Flamengo. Com você. Então, aí, eu concordo o seguinte: o Flamengo não tinha nada. Aí ele teve que fazer alguma coisa. Tudo. O Palmeiras, ele ele já tinha, e aí ele foi dando um tapinha. O Flamengo começou do zero. Começando do zero, você tem uma visão melhor. A partir de agora, nós temos duas referências. O Palmeiras estava nadando de braçada e nadou de braçada. Ele é o atual campeão, o segundo colocado. Começar do zero mais ou menos melhor, porque o Palmeiras começou do zero também. E ganhou tudo. O Palmeiras pegou o Paulo Nobre. Não, começou, mas eu tô dizendo, mas é questão de contratação. Não, é que você tá perguntando o Palmeiras ganhou tudo. Quando o Flamengo começou, ele começou do zero e tinha uma base. O Palmeiras não tinha referência. Quando ele teve, ele passou por cima de todo mundo. O que eu falo com relação ao Matos é o seguinte, só pra gente especificar o trabalho do Matos. Sim. Qual é a culpa do Matos, na minha opinião? Só do Matos. Eu não tenho como falar, o cara tá jogando mal, é culpa do Matos. Não é, claro. Na minha opinião, a única questão foi de contratação. Na questão de contratação, acho que o Matos não foi bem. Ponto. Carlos Eduardo. O Flamengo precisava montar o time. O Palmeiras já tinha o time. Henrique Dourado. Mas há um contexto aí, Fausto. Mas há um contexto aí. Contratação que não deu certo. Não é erro dele. Não, mas muito rápido não. É uma coisa assim. Peraí. Como é que funciona? O Alexandre Matos chega e fala assim: eu quero esse jogador e leva. Ou uma consultoria. Deixa eu falar a respeito, até chequei bastante essa informação sobre o grande polêmico, o segundo jogador mais caro da história do Palmeiras pelo preço do dólar, que é o Carlos Eduardo. Eu não o contrataria, ainda menos pelo preço. O que aconteceu?
Dezembro do ano passado, o Filipão falou, eu até perguntei pra ele explicitamente, qual que é o presente de Natal que você quer? Eu falei, eu quero um ponta. E até brinquei, pode ser o Arthur? Não, o Arthur ainda precisa de mais maturidade, esse que tá comendo a bola no Bahia e vai voltar, já jogou no Londrina e tal. Então o Palmeiras queria outro cara, ok. E aí o Filipão, eu quero o Keno. O Palmeiras foi atrás do Keno, não houve negócio, o Keno até já saiu do clube que tava, muita grana, não tinha jeito. Então ele falou, então é o seguinte, eu quero um atacante de velocidade, forte e muito veloz. Aí, primeiro nome trazido pelo Matos, que já o queria quando ele estava do Goiás, ainda na Série B, Carlos Eduardo. O Filipão falou, ok, né? E aí o Paulo Turra trouxe também, com o aval do Matos, um cara que ele já conhecia, que era o Felipe Pires. Aí vieram os dois, ok. Filipão não queria o Keno, ficou com o Carlos Eduardo, que claramente já mostrava a exceção daquele golaço contra o São Paulo no Pacaembu, que não era o caso. E aí o que aconteceu? A torcida pressionando a gente, da imprensa pressionando e tal, e o Filipão falou, olha, eu acho que ele tem potencial, só que dá um tempo. Treinos fechados, informação. Não treinava bem, mas o Filipão falava, esse cara é bom, a ponto de que se vier uma grande proposta, como veio da China, e se o Dudu não conseguir ficar, não é o ideal, mas o Carlos Eduardo pode, em parte, suprir as ausências do Dudu. Ok. Agora mesmo, antes do Filipão cair, falou, e o Carlos Eduardo, essa pressão, falando, calma que ele ainda vai virar jogador. Né? Não era o sonho do Filipão, mas calma que ele ia virar jogador. Então assim, Carlos Eduardo foi o Matos que deu pro Filipão, o Filipão meio assim, gostou, então os dois achavam que poderia virar algo que sinceramente é impossível. Ele pode, é jovem, mas eu acho que não vai virar. Já tivemos até pelo preço casos assim. absurdo, enfim, uma contratação absurda. Então assim, o Matos quem trouxe o Carlos Eduardo, mas com aval posterior do Filipão. Felipe Pires foi mais do Paulo Turra, tal, não sei o que lá. Então, assim, passa pelo Matos muitas coisas. Eu acho que esse é um erro maior do Matos, mais do que o Filipão, que talvez tenha insistido demais ou de menos, aguardemos e tal. Mas, assim, muitas das contratações foram Matos. Aliás, muitas contratações também é o Matos. Quando se falava, principalmente aqui, falava, pô, em 2015 mudaram 30 jogadores, tinha que mudar. O time de 14 era horroroso, pediu pra ser rebaixado. E começou e no final deu Copa do Brasil. Então, acho que o saldo do Matos é positivo, porque ele fez no Palmeiras. Bem positivo. Ele fez no Cruzeiro. É bem positivo. Bem positivo. O desgaste é gigante, lamentavelmente vivemos esse dia que tudo passa a ser verdade, mesmo que não seja, que é uma outra questão. Mas que eu entendo que o trabalho do Matos ainda é positivo. Muito positivo. Aí é que tá. O Palmeiras, ele perdeu pro Flamengo, que começou do zero. Quando o Palmeiras começou do zero, ele ganhou pra caramba. Flávio, o zero do Flamengo começa em 2013. O Matos do Flamengo, o zero do Flamengo começa em 2013, aliás, coincidentemente com o primeiro mandato do Paulo Nobre. A partir de 16, o Flamengo monta times extremamente competitivos, mas o Palmeiras está melhor. E não são Palmeiras. Perdeu pro Corinthians em 17. E se tornou uma grande comparação. E agora o Flamengo acertou demais, trouxe 8 jogadores novos, inclusive o Jorge Jesus está fazendo um baita trabalho e maravilha, elevou o patamar. E tanto elevou que o Palmeiras faz neste momento a campanha melhor do que fez em 16, quando foi Enia, e que o ano passado que foi Deca. Com uma base que tinha que ser mantida para 2020, para 2019, este ano, porque o time reserva do Palmeiras praticamente foi campeão brasileiro ano passado.